Olá pessoal, eu estou aqui com o camarada Glauber Braga, que está fazendo uma agenda no Rio Grande do Sul, e eu pedi para conversar com ele porque eu não poderia perder a oportunidade de te conhecer pessoalmente, né, Glauber, e também ajudar a conversar sobre a pré-candidatura do PSOL, que na verdade é isso que a gente está lutando. E o vídeo de hoje, além de a gente poder ter a oportunidade de conversar com o camarada Glauber, é uma oportunidade também de a gente ouvir do camarada as suas propostas, o porquê da necessidade de nós termos uma candidatura da esquerda radical, de defendermos as nossas pautas, porque muita gente às vezes me pergunta, né, Humberto, será que é bom, mas nós temos que derrotar o Bolsonaro, isso não seria mais importante, o mandato do Glauber nós não podemos correr o risco de perder, enfim, para responder essas perguntas e outras também, né, Glauber, eu estou aqui com o Glauber para a gente conversar. Então, primeiro, bom dia, né? Obrigado pela presença e seja bem-vindo ao Rio Grande do Sul, cara. Bom dia, Humberto. Você falou que foi a oportunidade da gente se conhecer pessoalmente, mas eu te confesso, né, que parecia que a gente já tinha intimidade, porque eu já sou um admirador do teu trabalho, da tua luta, então parece que a gente já se conhece há muito tempo, há muitos anos. É um prazer também estar tendo a oportunidade de fazer essa conversa contigo, de estar aqui presencialmente. E é um prazer também estar no Rio Grande do Sul fazendo uma discussão de programa, num encontro representativo como a gente fez ontem. E a gente vai ter uma agenda agora aí nos próximos meses. Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Rio Grande do Norte, Mato Grosso do Sul, todas as agendas de discussão de programa. Cara, começa falando pra gente assim, como é que você tá sentindo a receptividade das tuas propostas nessa tua caminhada? Você acha que temos condições de conseguir pautar internamente isso e virar o que está faltando ali para emplacar essa candidatura? Como é que está o teu otimismo em relação a isso? Então, Humberto, eu estou muito determinado, né? Tem uma passagem, né, que eu sempre repito, que quem conta essa história é o Léo Lince, que trabalhava com Chico Alencar lá no Rio, um militante de muito tempo do pessoal, que ele conta a história de um jogador de futebol conhecido por ser um excelente frasista, que era o Dadá Maravilha, que um dia entrando em campo, se eu não me engano, num jogo contra o Cruzeiro, perguntaram para ele: e aí, Dadá, tá otimista com o resultado do jogo? E a resposta dele foi: não estou otimista nem pessimista, estou determinado. Né? E eu estou na mesma linha política, mas o resultado que a gente teve do ponto de vista congressual foi um resultado positivo, né? Inegavelmente positivo, inclusive inesperado, né? Para muitos. Ter 44% já de antemão, com uma defesa imediata de pré-candidatura própria no PSOL, e me indicando para essa tarefa, eu acho que foi um resultado substantivo, com milhares de militantes votando no Brasil inteiro nas suas respectivas teses. O partido tomou a decisão de dialogar com outras forças políticas, mas tomar a decisão final numa conferência eleitoral do ano que vem, que ainda não está definido se vai ser em abril ou se vai ser em junho. Acho que as movimentações realizadas pelas outras forças de oposição, com quem o pessoal no primeiro momento está também procurando constituir o que seria uma aliança, uma frente esquerda, essas movimentações vão ter também um papel decisivo na possibilidade da gente conseguir convencer, dialogar com um pouco mais de 6% da militância, porque se esse deslocamento acontecer, passa a ser uma realidade, uma pré-candidatura própria do PSOL no primeiro turno das eleições do ano que vem. Então tem que ficar claro, não tem nada decidido, a decisão está aberta, a discussão está acontecendo, né? Porque às vezes as pessoas chegam, não, mas o pessoal decidiu, não vai ter candidatura, vai apoiar o Lula. Isso não é verdade, tá, pessoal? Não é verdade. A coisa está bem dividida, na verdade, né? Não tá fácil, é verdade, mas nós estamos aí e acredito que possamos sim conseguir emplacar a candidatura. Glauber, no Congresso, só para dar uma pitada nisso, Humberto, assim, nem eu posso dizer, e nem a militância, os 44% que apoiaram a nossa pré-candidatura, podem dizer que eu sou o candidato ou pré-candidato oficial do PSOL,
consagrados já no Congresso, não. A gente está procurando fazer uma construção que isso possa se dar e se legitimar a partir da conferência eleitoral que vai acontecer no ano que vem, e também não pode aqueles que já defendem um apoio imediato a uma candidatura que não seja do PSOL dizer que esse resultado foi conclusivo no Congresso, porque não foi, né? A decisão ela é bem evidente daquilo que saiu da direção nacional, remete-se à conferência eleitoral do ano que vem um processo de decisão sobre aquilo que o pessoal vai fazer nas eleições de 2022. Massa. Cara, dá uma palavrinha pro pessoal que vai nos assistir aqui, porque o pessoal fica inseguro nessa questão de que nós precisamos derrotar o Bolsonaro. Eu tenho uma visão que uma coisa é derrotar o Bolsonaro, outra bem mais difícil é derrotar o bolsonarismo. Fala pro pessoal assim, por que é importante nós termos uma candidatura da esquerda radical, mesmo nessa situação de ter que derrotar o bolsonarismo? Fala para nós a tua visão, eu já sei mais ou menos como é que é, a gente já conversou com relação a isso, mas coloca pro pessoal aí, porque é importante que as pessoas entendam que essa candidatura, ela também soma nesse sentido, não atrapalha, né? Seria um contrassenso, na minha avaliação, lançar uma candidatura do PSOL que não tivesse como objetivo principal derrotar Bolsonaro e enfrentar o bolsonarismo também para derrotá-lo, né? Não teria sentido isso. Só que, em primeiro lugar, né, antes de 22 vem 21, e o pessoal não está terceirizando todas as suas expectativas, ou não deve terceirizar todas as suas expectativas para o quadrado institucional, seja do ponto de vista parlamentar, seja para as eleições de 2022, imaginando que num estalo de dedo ou com uma varinha mágica, imediatamente de uma hora para outra, está derrotado o Bolsonaro e o bolsonarismo. A coisa não se dá dessa forma, né? Ela se faz em movimentos, né? Com organizações que vão continuar fazendo a disputa de poder. E depois de 2022, não era o que a gente queria, mas é um fato, tem 2023 e o enfrentamento ao bolsonarismo vai seguir, vai continuar. Bolsonaro trabalhou durante todo o seu governo para fazer dos 20% a 30% que são simpatizantes do seu governo, militantes fascistas para defender o governo na rua. Hoje a gente tem uma maioria social que rejeita Bolsonaro, mais de 60%. É papel da esquerda, e é um papel fundamental da esquerda radical, trabalhar para converter essa rejeição a Bolsonaro em militantes antifascistas com a capacidade de fazer o enfrentamento ao bolsonarismo e defender o projeto de esquerda. E nesse sentido, uma pré-candidatura do PSOL, discutindo o programa, dialogando com as bases, estando nos mais variados locais e regiões do país, contribui, na minha avaliação, não só para dentro do partido, mas também para fora, numa formação militante que vai ser fundamental nesse enfrentamento ao bolsonarismo que vai para além de 2022. E além disso, né, fazendo um enfrentamento ao próprio Bolsonaro e aos candidatos da chamada direita liberal, que formou um bloco de fato com a extrema-direita, sem mediações, ou seja, podendo fazer um enfrentamento que não seja lateral, dizendo tudo o que tem que ser dito sem se apresentar pela metade. Por isso, na nossa avaliação, essa candidatura contribui exatamente com a derrota do Bolsonaro e o enfrentamento ao bolsonarismo, porque o PSOL, ele não está numa linha de que, para derrotar Bolsonaro, a gente tem que ter do nosso lado parte das estruturas que dão sustentação ao governo Bolsonaro, com certeza, como outras candidaturas estão. Isso dá a possibilidade da gente de fazer um enfrentamento mais direto, né? Se apresentar por completo, com o conjunto das nossas bandeiras e pautas, e por esse motivo eu acho que a gente contribui sim com esse debate e não o contrário. Com certeza, até porque as pessoas têm que entender, né, Glauber, que o Bolsonaro é uma figura, o bolsonarismo é muito superior. Exato. Né? A gente vê, eu tenho essa avaliação que se o Bolsonaro cair amanhã, o bolsonarismo vai continuar. E não é, como você acabou de dizer, e eu quero aqui salientar isso, fazendo alianças com as estruturas que dão sustentação e que fizeram surgir o Bolsonaro que a gente vai conseguir derrotar isso. Exato. Porque eu tenho dito, pessoal, o seguinte, e não me confundam, tá, com uma pessoa que faz um antipetismo barato. Não é isso. Nós não vamos fazer a crítica ao PT junto com a direita. Mas eu tenho dito que o retorno do Lula tem tudo para ser um mandato ainda mais à direita do que foi o primeiro.
dada a conjuntura que a gente está. Então, se nós não tivermos nenhum momento onde nós consigamos pautar uma série de questões, vai ficar despolitizante essa campanha. Nós acusamos, como uma das falhas do período do PT, o processo de despolitização. Então, não foi, no mínimo, na minha interpretação, investido o suficiente num processo de politização da militância. Se nós capitularmos para derrotar eleitoralmente o Bolsonaro sem construir bases populares, militantes e com maior nível de consciência de classe, nós vamos estar, na melhor das hipóteses, elegendo um Lula que não vai conseguir reverter as principais perdas que nós tivemos, e ainda não vamos aproveitar este momento para fazer o debate correto das pautas que a gente deve defender no sentido de politizar a sociedade. Nesse sentido, Glauber, eu vi ontem na sua fala lá no Dante Baroni, você elencou alguns pontos programáticos desse debate, que a gente julga importante travar nas eleições, e nós, como socialistas, acreditamos que as eleições são um momento onde as pessoas ficam mais suscetíveis a esses debates. Por isso a importância de travar esses debates nesses momentos. Então eu queria que tu falasse um pouquinho pra gente aqui também a respeito dessas pautas aí que você já vem levantando, que você julga necessário discutir e que é importante trazer para o período da eleição. Maravilha. Primeiro, Humberto, dizer, que é difícil me carimbar como um sectário ou que tenha em algum momento dialogado ou se aproveitado de um antipetismo que dialogasse com o reacionarismo para ganhar voto ou apoio popular. Nunca fiz isso, Essa nunca foi a linha de atuação. Quando teve a primeira etapa do golpe com o afastamento de Dilma, a gente estava lá fazendo um enfrentamento, chamando o Cunha de gangster e votando não, Quando a Lava Jato começou a fazer a sua mobilização para colocar em prática o que na nossa avaliação foi a legitimação de um projeto de poder que viesse a justificar a agenda ultraliberal, quando não era popular, ou pelo menos que não tinha um grande lastro no meio da sociedade fazer essa crítica, o nosso mandato já vinha fazendo. Quando o Moro foi à Câmara dos Deputados e que tinha uma popularidade muito maior, inclusive, do que a do próprio Bolsonaro, a gente fez um enfrentamento chamando ele de juiz ladrão. Quando Lula foi preso, a gente veio publicamente dizer que aquela se tratava de uma prisão injusta. Então é difícil, quando querem carimbar e dizer, não, tem uma posição sectária. Não temos, O que a gente tem é uma posição de afirmação política, de independência política que é necessária, fundamental para fazer esse enfrentamento. E dito isso, tem algumas pautas que a gente coloca na mesa e que, por essa tentativa de outros setores da oposição de fazerem aliança com grupos que dão sustentação ao governo Bolsonaro, que eles não vão colocar. Fazendo um resumo rápido disso, em primeiro lugar, eu acho que assim, não dá para a gente discutir o conjunto das outras pautas sem levar em conta a situação de penúria, de dificuldade que milhões de brasileiros e brasileiras estão enfrentando. 116 milhões de pessoas passando por algum tipo de insegurança alimentar. Menos comida na mesa, não saber se vai se alimentar nas próximas 24 horas. E fome de 19 milhões a 20 milhões de pessoas no Brasil. Então, um projeto emergencial de garantia de alimentação para as famílias brasileiras que consiga fazer o pagamento de rendimento a essas famílias, para que elas venham a garantir a colocação de alimentação nas suas residências, na nossa avaliação, é fundamental. A gente falou um pouco sobre isso ontem, trazendo algumas pautas que dialogam diretamente com essa necessidade. Uma rede de restaurantes populares espalhados em todos os municípios brasileiros, a necessidade do pagamento do auxílio emergencial até o final da pandemia, por exemplo, sem fazer o jogo dos liberais, que muitas vezes falam em renda básica, mas que querem destruir os direitos e as garantias sociais, Então, essa é uma pauta que na nossa avaliação tem que estar na ordem do dia. A segunda, essa disputa tem que ser a quente. É muito fácil aquele discurso que diz o seguinte: não, vocês têm que ter maioria parlamentar, tem que eleger deputados para que a gente consiga fazer as alterações que são necessárias. Olha, evidentemente,
que eu acho que a gente tem que eleger mais deputados de esquerda. Claro. Ninguém tem dúvida disso. Mas também ninguém tem dúvida de que existe um filtro que dificulta a presença de mandatos populares de esquerda e radicais naquele espaço. Afinal de contas, estamos tratando do parlamento burguês e da nossa atuação, inclusive dentro daquele espaço, como um instrumento de luta. Mas o filtro está lá, né? Então não adianta terceirizar a esse espaço a possibilidade de modificação de todas as condições que a gente está vivenciando. E aí, acreditando que essa disputa tem que ser a quente, na nossa avaliação, o papel de uma candidatura nossa e o papel, inclusive, de mandatos da esquerda tem que ser exatamente tensionar, friccionar, procurar a maioria social que venha fazer com que o próprio parlamento seja pressionado a atender às pautas da maioria do povo da classe trabalhadora. Bom, dito isso, a gente está defendendo o referendo revogatório das contrarreformas e privatizações, né? De que jeito, né? Já passando no dia seguinte da eleição a mobilizar comitês nas mais variadas regiões brasileiras. Evidentemente isso pode ser feito desde já, mas botando o pé no acelerador e já trabalhando com o referendo de revogação dessas medidas. Infelizmente a gente não está vendo outras candidaturas serem explícitas no sentido de fazer essa mesma defesa, de que está no programa, de que está na plataforma e que vai fazer, que vai tocar a coisa dessa forma. Uma proposta que eu sei que você sempre trata dela, traz, que a gente teve aí muita ajuda do camarada Davi Decache, né, que é o projeto do Pleno Emprego, o Estado como empregador de última instância. A gente colocou lá no nosso programa também, no projeto, na carta, né, inicial de discussão com a militância. Uma outra coisa que a gente acha que não pode deixar de fazer, né, um terceiro ponto, é serviço público para valer, garantia de saúde e educação de maneira universal para o conjunto da população brasileira. Agora, como é que faz isso? Tem gente que vai vender a ilusão de que você consegue fazer isso sem dar um enfrentamento ao setor privado de saúde e educação, que o tempo inteiro estão tensionando pelo sucateamento para ampliar sua lucratividade. A gente diz que não dá, né? Ou seja, que tem que fazer um enfrentamento, e para que a gente supere o analfabetismo, para que a gente tenha a possibilidade de instituição de um objetivo que num primeiro momento parece ser modesto, mas na realidade brasileira é fundamental, que é a aplicação do chamado custo aluno-qualidade, que é a garantia de recursos orçamentários para um padrão mínimo em todas as regiões brasileiras. Nem isso o setor privado deixa acontecer hoje, né? Ao mesmo tempo, na saúde, a garantia universal de atendimento preventivo com a saúde da família, né? Fazendo o enfrentamento e a ampliação exponencial da tributação sobre o setor privado de saúde e educação. Não podemos naturalizar os bilionários de pandemia como aconteceu nesse último período, né? E aí a gente discute mais alguns pontos que estão lá, que é enfrentar a agenda de destruição ambiental e de naturalização do latifúndio, da concentração da terra e da riqueza, com reforma agrária para valer, com a possibilidade de defesa e proteção dos nossos biomas, não só a Amazônia, mas o conjunto dos nossos biomas, com acompanhamento e articulação nessa defesa de setores, segmentos, organizações de luta, como a PIB, por exemplo, que tem um papel que nós consideramos que pode ser importante também nessa articulação em defesa da Amazônia. Para além disso, política de segurança, que a gente está chamando de segurança dos direitos. Essa é uma pauta que, assim, se a esquerda, que tem uma presença na institucionalidade, Humberto, sabe se articular para pelo menos se defender contra os avanços contra os direitos sociais, na pauta da segurança a gente está engatinhando e a gente leva uma surra. A direita, inclusive, entende isso, conhece o jogo e normalmente dá algum tipo de espaço para a esquerda quando tem um viés mais penalizante, né? E aí o que a gente quer fazer? Uma discussão de maneira consistente. Eu acho que a candidatura do PSOL é quem pode fazer isso. A gente tem que ter uma agenda que vá no núcleo do que é a espiral da violência e que tenha um caráter despenalizante, descriminalizador, que possa fazer enfrentamento à ampliação do Estado penal policial punitivo, com uma pauta de desencarceramento que venha a fortalecer uma estratégia abolicionista de caráter socialista, né? Porque você pode ter abolicionismo de vertentes diversas, né?
E a gente já tem propostas, tem acúmulos apresentados nesse sentido, né? E aí a gente tem também a verificação de que a luta de classes na realidade brasileira, ela é atravessada pelo racismo estrutural, pela LGBTfobia, pelo machismo, pelo capacitismo. A gente propõe planos decenais que consigam fazer um enfrentamento articulado também de defesa e de garantia de avanço das lutas, né? Então tudo isso a gente apresenta como projetos numa carta manifesto inicial e sempre dizendo: nós não podemos deixar de apresentar quais são as nossas propostas, mas o tempo inteiro tendo a oportunidade de reafirmar, né? Tem um responsável por esse conjunto de mazelas e o nome dele é capitalismo, né? E cada passo, cada vitória que a gente vai conquistando, a gente também não pode deixar de reafirmar. Essas vitórias estão à disposição do fortalecimento da estratégia socialista. Uma candidatura que, na nossa avaliação, também verbalize e diga isso, contribui com o debate político que enfrenta uma das facetas do que há de pior no capitalismo e principalmente no Brasil, que é a representação do bolsonarismo e da pauta da agenda ultraliberal. Então, Glauber, primeiro, mais uma vez obrigado por ter disponibilizado o teu tempo. Sei que foi corrido, a gente está gravando aqui na praça, na frente do hotel, na Borges. E assim, cara, tu é muito bem-vindo aqui. Sempre que tu vier aqui, tu tem aqui um parceiro, tá? A gente tá junto, eu vou ajudar a pautar até o último minuto para que a gente consiga ter essa tua candidatura. Porque é o seguinte, cara, acho que ficou claro para todo mundo aqui. A ideia não é usar essa candidatura como a direita usa. A ideia é utilizar essa candidatura para fazer esse debate necessário. Porque essas pautas que você colocou aqui, e eu falo isso com muita tranquilidade, são as pautas iniciais, né? Porque agora a gente vai começar o debate com a base para aprofundar isso e conseguir extrair das camadas da classe trabalhadora quais são as principais demandas para a gente fazer o enfrentamento. Porque imagina, se nós não fizermos essas pautas neste momento, ninguém vai fazer. É verdade. Ninguém vai fazer. O que a gente está vendo é uma capitulação da esquerda institucional a um programa cada vez mais à direita. Então é dever da esquerda radical se apresentar nesse sentido e poder dizer que veio. Porque algumas pessoas, um certo esquerdismo infantil, que nem eu gosto de repetir aqui, dizem, não, mas se é candidatura não é esquerda radical. Eu digo, olha, então você tem que falar isso pro Lenin, você tem que falar isso pro Marighella, você tem que falar isso pro Prestes, né? Todos eles defenderam a participação dos socialistas no parlamento burguês e aqui no Brasil a gente tem uma necessidade muito grande, como periferia do sistema, de conseguir ter pelo menos mecanismos de defesa para essa direita mais, vamos dizer assim, voraz que a gente tem aqui, que não tem problema nenhum em passar por cima de todos os nossos direitos dos trabalhadores que foram conquistados a duras penas. E eu sempre digo, Glauber, nós estamos presos dentro de uma lógica de dependência no capitalismo. E a nossa classe dominante, ela tem uma característica que é a seguinte: ela tem um desprezo pelo mercado interno e relações com a centralidade do capitalismo. Por isso que ela não está nem aí para a fome, para o desemprego, para a redução da demanda, porque ela vai vender commodity, vai ganhar no juro e vai se encastelar nos seus condomínios, nos seus fortes, né, onde a elite econômica se resguarda, e vai deixar essa miséria escondida embaixo do tapete. Então é nosso dever sempre realizar essas pautas. Não podemos deixar que a direita paute a luta política da esquerda. Perfeito. Então, assim, mais uma vez, obrigado, cara. Gravamos aqui improvisado, vai ficar aqui meio apertado, assim, mas enfim, foi a forma que eu encontrei de conseguir aproveitar a tua passagem aqui pelo Rio Grande do Sul. E espero que a gente possa voltar a conversar outro dia. Quero muito, né? Como eu já disse, eu sou um admirador da tua luta, do teu trabalho, do processo de
formação, né, permanente que você toca aí nas redes. Te agradecer mais uma vez por essa possibilidade da gente conversar. E na sua última intervenção eu estava lembrando de uma eleição que eu acompanhei. Eu fui lá, inclusive, acompanhar, que foram as últimas eleições presidenciais do Equador. Lenin Moreno colocando em prática a agenda ultraliberal, rejeitadíssimo, mais de 90% de rejeição, não foi nem candidato à reeleição. E ele enfrenta então como adversários que vão para o segundo turno, adversários entre aspas, né? Que vão para o segundo turno, um banqueiro, o Lasso, e o candidato correísta, o Arauz. O Arauz fez uma movimentação tão intensa, mas tão intensa, para parecer palatável à direita que se fantasiava de centro, que ele passou a ser percebido pelo conjunto da população equatoriana como uma continuidade do sistema político, apesar de ser o candidato mais à esquerda. E o banqueiro Lasso foi o vitorioso, porque se colocava como alguém que, de alguma forma, se é que se pode conceber que isso aconteça, alguém que estaria mais distanciado do sistema político, sendo um banqueiro. Então essa tentativa, né, que se repete em dizer que o processo de moderação permanente é o que faz ganhar o chamado centro, e que isso é fundamental, inclusive, para a vitória eleitoral do ponto de vista pragmático, eu queria contestar e dialogar sobre isso com vocês. Quem é o centro político? Quem é o centro? É o trabalhador que não se define ou que não se reconhece como de esquerda ou de direita, mas é da classe trabalhadora e que sofre as mazelas da agenda ultraliberal? Esse, evidentemente, a gente quer disputar. Agora, o centro é a direita que se junta com o Bolsonaro, com a extrema-direita, para entregar a Eletrobras, para entregar os Correios, para aprovar a autonomia do Banco Central? Desculpa, isso não é centro, isso é direita, né? E é fundamental que a gente consiga apresentar uma alternativa que não é principista, não, que tem aspectos, né, que tem uma relação direta com a afirmação de princípios, sim, mas que tem afirmação direta com um pragmatismo na capacidade de avaliar a realidade e poder intervir nela. A América Latina está dando exemplos muito interessantes que, na minha avaliação, a gente tem que olhar para eles com muito cuidado. Por esse motivo, eu também me coloco à disposição dessa tarefa. Te agradeço mais uma vez. Acompanho sempre o seu canal. Quero aqui fazer uma saudação a toda a militância, aqueles que acompanham também aqui as suas redes, a militância da esquerda radical, que tem das mais variadas regiões do Brasil transmitido o seu apoio, a sua energia, dito: Glauber, vai em frente, segue. Eu sei que são muitos tiros que vêm de lados diversos, mas nós vamos seguir. Um abraço para vocês e obrigado, Humberto. Massa, cara. Valeu.